Boa noite a todos, a todas. Uma alegria estar aqui novamente com vocês. Boa noite ao meu querido amigo Zé Amaral. Gostaria de cumprimentar aqueles que vão nos assistir depois no YouTube. Que sejam bem-vindos a mais um dia de estudo espírita, mais um dia de aprendizado. Eu vou começar com uma pergunta, que na verdade eu vi o assunto essa semana e achei muito interessante. Qual é o maior vício da humanidade? Aí quando você escuta essa pergunta, você pensa, é a vaidade? É o orgulho? É o egoísmo? São os vícios materiais do homem? A gula? O vício em sexo? As drogas? Bebida? Maledicência? E eu escutei uma resposta que eu achei muito, muito boa, da Elke Maravilha. Quem é que lembra da Elke Maravilha? Uma artista russa que morou no Brasil e que estava sempre no programa do Silvio Santos. Ela faleceu em 2016 e esse vídeo dela deve ter uns 20 anos. E ela falou uma coisa que me mexeu comigo, eu resolvi trazer esse assunto para cá. O maior vício do homem, da humanidade, é o poder. E aí eu fui começar a pensar nessa resposta dela. E eu cheguei a uma conclusão estarrecedora, gente. Quase todos os grandes problemas que a humanidade tem são pessoas que visam poder. Os genocídios, as guerras, os conflitos, a dominação no mundo, desde que o mundo é mundo, é porque alguém queria se apoderar de alguma coisa do outro ou queria ter poder suficiente. Aí a gente vê, hoje mesmo, nos dias atuais, né, nos cargos eletivos, tanto do judiciário, do executivo quanto do legislativo, as pessoas costumam ter rendimentos no período dessas legislações delas, desse período, maior do que ela investiu numa campanha. Aí você vai pensar, por que a pessoa faz isso? Porque ela quer poder. Ela quer ter o direito de tomar decisões de coisas que vão gerar para ela também. E aí a gente vai na Segunda Guerra. O que era o poder da Segunda Guerra? A dominação da Europa, do mundo, desde a época de Napoleão, desde Alexandre o Grande, passando por tudo que a gente vive agora. O grande vício da humanidade, na minha modesta opinião, ela está certa, é o poder. O poder corrompe, o poder denigre, o poder mata e o poder, ele atrasa a humanidade. Eu penso assim. Boa noite, pessoal. É bom estar aqui com vocês. Tem uma perguntinha aqui que bota a gente para pensar. Vai começar quente, né? Como despertar a minha luz infinita com tantos parentes ingratos e casamentos frustrados? Eu estou quase tentado a devolver a pergunta, mas se você descobrir, você me conta. Mas as respostas já estão. A doutrina espírita é riquíssima de respostas. O cristianismo, o Evangelho de Jesus é riquíssimo de respostas. O problema é a nossa arrogância, o nosso orgulho, o egoísmo, que não deixa a gente trabalhar em nós uma vida simples, sem expectativas. Às vezes a gente se dá mal diante de parentes ingratos porque a gente só faz pensando em receber algo em troca. Porque quem realmente faz sem pensar em algo em troca, e aí você vai encontrar isso quando Jesus ensina, ao convidar alguém para ir ceiar na sua casa, convide a quem nunca vai conseguir fazer com que você vá na casa dele cear com ele. Porque se você está convidando alguém que é capaz de te oferecer um jantar, e você já fica na expectativa, não, vai ser um jantar daquele, e a pessoa não te convida para jantar, você vai colocá-la na categoria de ingratos. Não, a gente precisa de entender o que significa o Evangelho. O Evangelho é para nos ensinar a fazer uma vida nossa íntegra, inteira, despojada, disponível, sem interesses.
Uma das questões mais significativas do Livro dos Espíritos, se não me engano, 875, 865, é por aí, que é: qual o maior problema do ser humano? Interesse. As pessoas fazem sempre por interesse. Está sempre fazendo alguma coisa por interesse. Nunca é por bondade, o bem pelo bem, o bem pela felicidade de estar fazendo o bem, apenas fazendo o bem. Aí, obviamente, as nossas frustrações aumentam proporcionalmente ao interesse que a gente age pela vida fora. Quanto mais agimos por interesse, por egoísmo, por orgulho, mais a gente vai sofrer as consequências desse interesse. Ingratidão, porque a gente vai olhar a ingratidão. Quem faz desinteressadamente nunca, jamais vai observar a ingratidão. Ele não vai nem esquentar a cabeça com isso. Por quê? Porque não fez esperando algo em troca. Simplesmente fez. Se tiver esperando algo em troca, vai se frustrar. A vida é tão simples, mas tão simples, que a gente complica tanto a nossa vida e depois a gente reclama disso. Não, é estudar o Evangelho nos detalhes do Evangelho. Está tudo lá, está tudo lá. A doutrina espírita, né, destrincha todos esses ensinamentos de Jesus e coloca na nossa cabeça com uma clareza, né, cristalina. É só a gente aprender a viver. Quando a gente não espera nada, a gente não se frustra. Quando a gente faz desinteressadamente, não há ingratidão na nossa vida. Você me permite, Zé? Você foi falar, eu lembrei de uma questão relativa a esses parentes difíceis. Vira e mexe, essa pergunta está aqui. E essa semana eu estudei uma coisa que eu achei muito interessante. Vocês sabiam que quando as caravelas chegaram no Brasil, os índios não enxergaram aquelas caravelas? Eles não tinham cognição. Eles não tinham aquela visão formada no cérebro deles. Então não tinha como. E hoje você vê muita gente que não tem cognição para poder enxergar algumas coisas que a gente enxerga. Eles fazem um recorte da realidade no mundo deles. Então, se você que está de cá consegue entender que essa pessoa não tem a condição de enxergar o que você está falando, vai cair no que o Zé falou. Então, olha que interessante o que eu estou falando. Muitas vezes a gente briga, a gente discute, a gente abre cisões dentro da família e tudo, mas aquela pessoa não está compreendendo aquele momento. Ela cria o recorte dela. Muito interessante. E aí, quando você fala que o índio não enxergava as caravelas quando elas chegaram, você entende direitinho por que tem muita gente hoje que recorta uma realidade. Quando você fala uma questão, ela não consegue enxergar aquela questão, ela não vê aquela questão. Por quê? Por problema cognitivo, por não aprender, não consegue enxergar aquilo, né? Vamos lá. Existe limite de reencarnações? Não existe limite, mas eu gosto de ir na obra para os Espíritos nos ajudarem a responder, né? Questão 166 do Livro dos Espíritos fala o seguinte: como a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corporal pode acabar de se depurar, submetendo-se à prova de uma nova existência? Como a alma realiza essa nova existência? É pela sua transformação como espírito. A alma, ao se depurar, sofre sem dúvida uma transformação, mas para isso é preciso que passe pela prova da vida corporal. Então não existe, essa quantidade de encarnações vai depender da evolução de cada um. Vai depender de como o seu progresso vai acontecer. Então não existe uma quantidade. Outro dia, eu até comentei aqui, acho que você estava no dia, que eu vi uma estatística que até não tenho como comprovar, né, mas foi falada numa entidade séria que eu fui, que eu presenciei, da quantidade de encarnações que a gente tem nessa geração. Dizem lá que é em média 50 encarnações. Média. Então, cada um de nós, nessa quantidade de encarnações, está num nível evolutivo diferente. Então, não tem como você falar que vou fazer tantas encarnações e vou chegar no ponto que eu tenho que chegar.
que no final, após esse período de evolução, os nossos espíritos superiores não reencarnam mais. Né? Então, por isso que eu afirmo que não existe quantidade de encarnações. A questão 67, ela repercute exatamente isso aí. É até que você se purifique, até que você se torne são, santo, curado, né? Limpo. Ou seja, agora, cada um de nós vai determinar quantas encarnações precisa até se tornar puro. E aí vale a pena a gente colocar uma questãozinha. Se a gente aprende as coisas, mas não aplica essas coisas na nossa vivência do dia a dia, a gente não se transforma, a gente vai sempre adiando o processo. Não, depois eu tomo conta disso, depois eu tomo conta disso. É uma característica do ser humano que está vivendo nesse planeta de expiação e provas, adiar atitudes que precisam ser tomadas. Uma pessoa que fuma está sempre falando, não, uma hora eu paro, uma hora eu paro, uma hora eu paro. Uma pessoa que precisa fazer uma dieta, não, segunda-feira eu começo, né? Final do ano eu começo, em janeiro eu vou. Está sempre ampliando. E de repente a morte aparece, ele desperdiça mais uma encarnação. E encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna. Quanto tempo vai gastar, quantas encarnações vão gastar, até que você aprenda. Aí eu me lembro, eu já contei aqui tantas vezes, o cachorro deitado no posto. O cara chegou para abastecer o caminhão, o cachorro estava ganindo, deitado perto de um senhor que estava sentado num caixote. O cara botou o diesel, sei lá, foi lá, pagou, voltou, e o cachorro ganindo. Aí ele não aguentou, foi lá e perguntou ao senhor que estava perto, por que o cachorro está chorando tanto? Porque ele está deitado numa tábua, e na tábua tem um prego. Aí a pessoa, mas por que ele não levanta? Porque às vezes a dor ainda não chegou ainda a um nível que faça ele levantar. Somos nós. A gente está deitado em cima de uma tábua de prego, reclamando da vida e perguntando, quantas encarnações eu vou levar? Meu filho, na hora que você decidir levantar da tábua, aproveita essa animação e toca o barco, porque às vezes você adianta um processo. Vamos lá, boa noite. Meu Deus, possuo vários dons mediúnicos. Essa tarde ouvi a várias vozes falando para eu cometer suicídio. Na mesma hora comecei a fazer preces. Você está corretíssima. É só não escutar isso aí. São pensamentos intrusivos, são pensamentos que podem ser da própria pessoa, mas nessa hora tem que procurar ajuda, procurar atendimento espiritual, terapia, todo tipo de ajuda nessa hora é bem-vinda, tratamentos são bem-vindos, porque o que não pode é a pessoa achar que isso é de boa, normal. Não, esse tipo de pensamento precisa ser atentamente observado para que não seja mais repetitivo e a ponto de a pessoa perder o controle sobre a situação. E outra, a questão é séria, então não deixe de utilizar tudo que você tem de recurso para mover-se no processo de pedir ajuda. Não tenha medo de pedir ajuda. Sofrimento pode ser amenizado, sofrimento qualquer que seja ele, toda dor pode ser amenizada a partir do momento que a gente toma consciência que é possível. Ninguém está fadado ao sofrimento, né, até o infinito. Todo mundo que sofre, peça ajuda. Vença. A única coisa que às vezes Deus está pedindo para você é vença o seu orgulho, seja mais humilde e vá procurar ajuda de competentes que podem
te ajudar a eliminar de vez todo esse tipo de pensamento. Não embarque, é canoa furada, porque a primeira coisa que vai acontecer quando o suicídio acontece é o suicida descobrir que não morreu. Isso dá uma frustração e um desequilíbrio de tal monta que a pessoa, além de não resolver os problemas que tinha para resolver, complicou excessivamente a sua trajetória de vida. Não vale a pena. Eu trabalhei numa reunião mediúnica que atendia só pessoas dessa condição do mundo espiritual. Todos eles me ensinaram muito. Não é uma boa. Vai por mim. Não é uma boa, porque o sofrimento é incomensurável. Incomensurável. Não vale a pena. Não vale a pena. A dor, por tamanho que for, se a gente pedir ajuda, olha, gente, dor compartilhada fica só na metade. Alegria compartilhada fica em dobro. Então a gente tem que aproveitar esses recursos. Para quem não tem nada, metade é o dobro. Chegaram várias perguntas aqui, acho que eu vou conseguir responder todas ainda no prazo. Como a doutrina espírita enxerga e compreende a questão da hóstia sagrada? É algo semelhante ao nosso passe? Não, gente, não é algo semelhante ao nosso passe. A hóstia católica é um fenômeno chamado transubstanciação, que é a transformação do vinho e do corpo em algum outro produto, alguma outra coisa material. A doutrina espírita, ela não tem símbolo, não existe santificação material no espiritismo. Mas o que se tem de valor, primeiro que nós temos que respeitar, porque é um ritual de uma outra religião que precisa ser respeitado. Outra coisa é que as pessoas, elas têm uma intenção muito santificante, muito grande, quando elas usam desse ritual, vamos dizer assim. Então, carece do nosso respeito. E não tem nada a ver com passe. Passe é uma transfusão de energia. Passe vai ser ministrado quando você estiver com o corpo desequilibrado, com os chakras desalinhados. Não existe um passe semanal, não existe um papa-passe, não existe um papa-hóstia. Obrigação de toda semana ir no centro tomar um passe. Aqui hoje, por exemplo, como a gente tem falado muito, as pessoas vêm muito por causa desse programa, que é muito bom, muito gostoso de fazer, mas tem gente que só vem por causa do passe. O que não desqualifica, mas a grande questão da nossa mudança está nos estudos, está em trocar ideia aqui com a gente. Né? Então não tem a necessidade. Por essa definição de passe e de hóstia, a gente vê que não existe relação nenhuma uma com a outra, mas que existe da nossa parte um respeito por quem acredita e por quem sinceramente põe a sua fé toda naquele momento ali. Tenho a sensação que não tenho luz alguma. Sinto-me triste, sem ânimo, sem energia. O que fazer? Só de vir aqui nas reuniões já está começando a movimentar alguma coisa boa, uma coisa positiva. Todos nós temos momentos de tristeza. Eu, por exemplo, não abro mão das minhas tristezas de vez em quando, de jeito nenhum. Por quê? Porque tristezas são momentos de reflexão extremamente necessários para as pessoas. Uma pessoa que está passando por lutos, qualquer que seja o nível de luto, separação, morte de pessoas da família, perdeu o emprego, perdeu alguma coisa de importância na vida da pessoa, a pessoa tem que passar o luto. E essa tristeza é o momento de ruminar, o momento de repensar a sua história de vida, o momento de fazer com que você reflita sobre o que em você precisa ser melhorado. Às vezes a pessoa, pela pergunta aqui, a gente fica imaginando, eu fico imaginando o que a pessoa sabe, o que a pessoa entende sobre o que é não tenho luz alguma. Se eu conhecesse essa pessoa, meia hora de papo, eu sei se ela tem luz ou não. E não existe pessoas que não tenham luz. Eu trabalhei com alcoolismo, né? Eu, por ser do AA, no meu instante inicial, no Alcoólicos Anônimos, lá na década de 80, em 82, quando eu me ingressei, eu fazia trabalho de abordagem na rua.
Então eu encontrava pessoas que estavam há 7, 8 anos morando embaixo de um carro na rua Paraná, em frente ao cemitério do centro. A pessoa, eu chegava para ele e falava assim: oi, vamos tentar levantar e viver uma vida mais boa? A pessoa virava para a gente e falava assim: não, eu já acabei. A pessoa chamava-se Jair, ele já faleceu, já está no mundo espiritual. Eu falava para ele assim: Jair. Aí ele virava e falava assim: Jair já era. Eu falei assim: não era, não era. Eu vou te mostrar uma coisa. E mostrava para ele determinadas coisas. O que você sente quando você vê isso? Ele é bonito, né? Eu falei assim: esse ato de você achar alguma coisa bonita porque é bonita, já te dá condições de você amarrar a sua, né, o seu cipó de salvação e levantar. Ah, mas a minha vida foi só fracasso de ponta a ponta. Eu falei assim: então da agora para frente vai ser só sucesso. Da agora para frente nós vamos, eu estou te ajudando. Eu tenho um monte de gente que está a fim de te ajudar. Vamos descobrir isso em você, vamos descobrir o seu valor. Levei ele para o AA. Primeiro levei aqui para Vila Vicentina, conversando na época com a irmã Rita. Eu sou Medeiros. Tiraram a roupa dele, botaram fogo, nós conquistamos roupa, sapato, tudo. E aí, emprego, demos condições para ele trabalhar, e eu levava 3 vezes por semana ele na reunião de AA. Viveu 16 anos feliz, amputou uma perna, continuou feliz, até o seu desencarne. Me chamava de pai e eu falava para ele, assim: cadê a luz que estava aí, que você falava que não tinha? Está aqui, pai. E aí a gente percebe que, por pior que seja a situação, a pessoa sempre tem luz. Jesus sempre procurou essa luz em quem estava. Por quê? Porque o cego de Jericó, o cego que vivia à margem do caminho, ao lado dele tinha um monte de gente. Quem levantou? O cego, Bartimeu. Por que ele levantou? Porque ele acreditou na sua luz. Um indivíduo que tinha mais de 40 anos, que estava sentado à margem do caminho, zero à esquerda, não tinha participação na vida, mas ao saber que Jesus passava, aprontou um berreiro: Jesus, filho de Davi, me tira daqui, me salva, tem misericórdia. Jesus escutou a diferença. Onde você estiver, o que estiver acontecendo, sua luz há de brilhar. Brilhe a vossa luz. E quando Jesus fala isso, ele fala para todo mundo. O problema é: você acredita que é capaz de fazer isso? Se você já desistiu, vai ficar sentado à beira do caminho. Se você levantar a mão e pedir ao Pai em nome dele, vô-lo dará. Você vai receber, mas você tem que pedir. Levanta a mão e peça. Falar em pedir, né? O João está aqui, ele sabe, nas entregas de cesta aqui no último sábado, o Sérgio faz sempre a oração de abertura e de encerramento. E ele fala isso para as famílias assistidas o tempo inteiro: peçam, peça a ele, levanta, ora. Gente, peça ao seu Espírito Protetor, peça a quem for, porque vem, a ajuda vem. Então a gente muitas vezes, por orgulho ou por vaidade, nem pede, e é preferível ficar no vitimismo, é preferível ficar numa vida ruim para se dar de vítima. Não, tem que superar isso, tem que pedir. Eu sou pidão, José. Eu também. Gente, o espírito pode regredir? Não. E eu vou na obra para poder ilustrar isso aí, para não ficar tão simplório. A lei divina, ela é irreversível, o progresso é irreversível. Dentro do livro dos Espíritos tem 2 perguntas que falam desse tema. A pergunta 118: o espírito, uma vez chegado a certo grau, não pode mais retrogradar. Pode permanecer estacionário, mas não volta atrás.
Mesmo aqueles mais recalcitrantes, mesmo aqueles que estão em erro profundo, enquanto espírito eles não voltam, mas eles atrasam a evolução. E a pergunta 780, também do Livro dos Espíritos, fala o seguinte: o progresso intelectual pode avançar antes do moral. A inteligência faz compreender o bem e o mal, mas não implica que o espírito o pratique. Isso sim, você desenvolve intelectualmente, mas se você não tem um desenvolvimento moral, você pode atrasar a sua evolução. Mas retroagir, a partir do momento que você está dentro da sua evolução como espírito, você não volta. Tenho 3 filhas, mas uma delas parece me odiar, desde criancinha. Como lidar com essa situação dentro do prisma da espiritualidade, da imortalidade da alma? Olha, pela pergunta bem elaborada, a pessoa já sabe, já tem noção. Como lidar com isso? Olha, se a filha está denunciando desde criança que tem uma animosidade com você, obviamente é um espírito a quem você deve ter feito alguma coisa lá para trás e que está cobrando de você nesse exato momento. Então o que precisa fazer? Retribua. Um gesto. A importância de um gesto. Hoje à tarde eu estava assistindo um vídeo da entrevista do Ney Matogrosso. Ney Matogrosso tinha um problema sério com o pai dele. Ele dizendo: meu pai era um militar e ele me tratava, casca grossa. E aí teve um dia que eu não aguentei mais e tive que sair de casa. Não dá mais para sair de casa, não dá mais para ficar aqui. E aí, ao sair de casa, o pai depois marcou um encontro com ele. E o Ney Matogrosso, como estava acostumado a cumprimentar todo mundo com um beijo, abraço e um beijo, o pai dele nunca abraçou ele, mas ele, num gesto assim, espontâneo, de apenas mostrar para o pai que não estava procurando briga nem nada, aproximou-se dele, abraçou e deu um beijo. E a partir dali, todas as vezes que ele encontrava, o pai dele abraçava e beijava. Os outros filhos não. Segundo ele, os outros filhos não. Só ele. Um gesto pode quebrar uma animosidade que está, várias encarnações de animosidade, e um gesto de aproximação sincera, um gesto de toque, de afeto pleno, sincero, pode alterar significativamente toda uma história de vida. A gente tem que pensar nisso. Filhos, problemas, só são problemas enquanto a gente interpreta como problema. Aproxime-se. Às vezes a linguagem é exatamente, eu te trato mal porque eu queria ser tratada de forma diferente. É nessa hora que a gente reflete. Dar a outra face significa exatamente quando a pessoa agride, você faz: deixa eu te abraçar. Permita que eu te abrace. Ah, mas eu não gosto de você. Não importa, eu gosto de você. Eu te amo. E fim. É assim que a coisa funciona. É assim que a gente corrige as coisas que precisam ser corrigidas ao longo da nossa história evolutiva. Senão, vai ficar o resto da vida tentando solucionar e não consegue. A gente tem que abrir o nosso coração, abrir os braços para acolher quem está exigindo de nós aquilo que a gente interpreta como animosidade. E às vezes não é. É apenas um pedido de socorro, um pedido de acolhimento, um pedido de carinho. Faz isso. O contrário também é a mesma coisa. Eu me lembro que quando eu comecei aqui, no início, a pessoa chegou ali, me parou na porta e falou assim: oi, você sabe que eu odeio a minha mãe, né? Eu não tenho nenhum prazer de viver com a minha mãe. A minha mãe, ela faz as coisas para me atazanar. Aí eu virei para ela e falei assim: eu vou dar um choque nela. Pensei, o panaca,
foi se meter a fazer isso. Isso não se faz, viu, gente? Foi um gesto estúpido de momento. Aí eu virei para ela e falei assim, não, teve bom, porque eu ia te dar uma notícia, porque eu estava vindo para cá, eu passei na porta da casa de sua mãe, eu acho que ela faleceu. Para quê? Aqui odiava, pronto, um berreiro. Eu falei assim, não, menina, é mentira. Eu falei assim, é assim que você odeia. Está vendo? As pessoas não sabem o que dizem. Às vezes estão mascarando uma carência que precisa ser colocada para fora. Você sabe por que você me trata mal? É porque às vezes eu te trato mal. Então, me dá um abraço, deixa eu te tratar bem, deixa eu te acariciar, deixa eu coçar seu pé, fazer cosquinha na sua barriga. É isso. Não perca a chance. A gente precisa de aprender a fazer essas coisinhas doidas, mas extremamente significativas nas relações familiares. Nós vamos ver isso agora mesmo. E o Zé bateu a carteira da pergunta, mas eu vou complementar com as coisas interessantes. Pergunta que chegou agora. Se você toma um tapa, deve oferecer a outra face? Deve ser entendido de forma literal? Ele já explicou. Isso aqui, gente, é uma das principais lições do Cristo, que eu gosto muito. É o dar a outra face, é você interromper esse ciclo negativo de raiva, de violência que vem do lado de cá. E isso não é fácil, porque as reações raivosas, elas são milésimos de segundo. E essa semana eu vou dar uma dica aqui de $1 milhão que eu vi um psicólogo falando, que a gente abre aspas, porque eu não sou da área, tá? Que quando você aciona a raiva no seu corpo, é o sistema simpático, o sistema dentro do organismo. E para você inverter isso aí, você tem que acionar o sistema parasimpático. Como é que você faz isso? Respira, segura 4, 5 segundos, solta devagar. Só isso. Isso o dia todo, o tempo todo que você estiver sentindo raiva, que alguma raiva te apossar. E essa raiva não deixa fazer o que o Zé falou aqui, que é quando essa energia de violência, essa energia ruim, vem para o nosso lado, a gente vai reagir como um tapa, vai voltar com essa violência. O que vai acontecer? Nós estamos criando um ciclo vicioso, que leva a uma violência em cima de violência. Quando ele fala da simplicidade da doutrina espírita, é isso. E para a gente conseguir cumprir isso, a gente tem que dominar a nossa raiva. Mas muitas vezes é um orgulho nosso muito grande, que eu quero estar certo em tudo. Eu não quero escutar o que o outro fala, porque às vezes está afetando a mim. Está doendo lá no fundo. E aí eu reajo. E quando você quebra o ciclo da violência, quebra o ciclo da raiva, o que vai acontecer? Exemplo, no trânsito, tanta briga, tanta confusão, assassinato, paulada, porque alguém fez alguma coisa, o outro veio de lá com uma reação raivosa, nervosa, eu não dei a outra face, eu não cortei aquela energia ruim, eu dei vazão, eu incentivei. Gente, violência em cima de violência só gera mais violência. Raiva em cima de raiva vai potencializando a raiva. Às vezes as pessoas cometem cada atrocidade porque não conseguem dominar a própria raiva, não conseguem fazer isso aqui. O dar a outra face é eu não voltar para o outro com essa energia ruim, com essa raiva, com aquele sentimento ruim. Quem dera a gente pudesse fazer o que o Zé fala, dar um abraço, fulano, cara, me dá um abraço aqui, vamos resolver nós dois aqui na paz. Isso aconteceu comigo, rapidamente eu vou contar, numa coisa de trânsito, que eu acho que eu já falei aqui. Estava parado em frente à agência da Caixa há alguns anos, na véspera de Natal, o meu carro era alto e tinha um carro baixinho do lado. Eu não vi, e eu acho que porque essa pessoa também não me viu. Na saída, teve um pequeno esbarrão. Aí eu olhei aquele negócio, dei uma respirada, falei, é hoje. A gente acha que não acontece com a gente. Aí veio uma senhora, mas veio com tudo para brigar comigo. Na hora, eu acho que ele me ajudou. Eu falei, senhora, só não vai brigar comigo. Não, mas porque, vem cá, vamos olhar o que aconteceu. De repente não aconteceu nada. Eu nesse tom, gente, eu não levantei a minha voz. E hoje em dia eu não sei se eu consigo fazer isso mais não, Zé. Levei e falei, olha aqui, não teve nada. Então assim, vai para sua casa em paz, nós estamos na véspera de Natal. Aí mudou um assunto, falou comigo assim, não, é porque a minha loja não vende, porque o Natal está muito ruim. Eu falei, não tem nada a ver com o que aconteceu aqui, né?
Mas imagina se ela vem com toda essa carga emocional e eu reajo de forma errada, violenta e raivosa. O que a gente ia ter ali? Mais uma briga de trânsito, mais uma coisa horrorosa que pode terminar de uma forma que hoje, infelizmente, está acontecendo muito, né? A cidade ou o país influencia até que ponto na existência que teremos? Até o momento em que você permitir. Olha, a gente influencia no meio, o meio influencia na gente, e essa troca é de acordo com a capacidade de cada um elaborar o que está acontecendo. Quando eu olho para o mundo, eu vejo no mundo tudo que às vezes a pessoa não consegue enxergar. As pessoas não conseguem enxergar o que está acontecendo no mundo. A maioria de nós procura sempre o lado negativo. Ninguém tira proveito das coisas que acontecem no mundo para o lado positivo. Eu me lembro de 83, 84, eu estava fazendo, no auge de fazer esse exercício. Eu preciso de encontrar motivos na sociedade para que eu possa ter ânimo para viver o espiritismo que eu estava começando. Eu comecei em 1980. Então, aconteceu as enchentes do Rio Grande do Sul, quase que o sul inteiro ficou tomado pelas enchentes. E foi uma movimentação extraordinária em todo o Brasil. E eu me lembro que os prisioneiros do Carandiru fizeram campanha e doaram um dia de alimento. Um dia de alimento que eles tinham lá para levar lá para o Rio Grande do Sul. E aí as pessoas olhavam as notícias e só via coisa negativa. E aí um dia eu falei numa palestra, falei assim, e eu consigo ver a beleza do que está acontecendo do lado positivo. É o seu olho que vê. Você tem que treinar o seu olho para ver a beleza do mundo, a beleza das coisas. Mesmo as coisas negativas, quando você lê o livro dos Espíritos e vê que tem um capítulo inteiro sobre lei de destruição, eu falo assim, o que é isso? Aí quando você começa a ler, você percebe que a realidade é assim, transformadora. Então você pode treinar o seu olhar para ver as coisas boas, obviamente você verá as coisas ruins, mas veja do ponto de vista espiritual. O que numa guerra acontece, em termos de evolução, levaria séculos, às vezes, para a gente evoluir à mesma condição. Então é tirar o que tem de bom, é aprender a tirar o que tem de bom em todas as situações e não ficar preso única e exclusivamente no que pode nos fazer mal. O que pode nos fazer mal significa que nós estamos aqui, nós estamos vivendo, nós estamos numa realidade. Agora, o que é que eu faço com isso? Aí, obviamente, a gente tem que lembrar da frase que quase todo mundo repete como um clichê, se não me engano, de Jean Paul Sartre. O importante não é o que a vida faz de você. O importante é o que é que você faz com aquilo que a vida fez de você. Então, o mundo, em todas as épocas da humanidade, quando você abrir o olho e olhar, meu filho, no tempo romano, é só guerra, é só matança, de tudo quanto é. Na Idade Média, nossa, era poder obscuro de tudo quanto é lado que você tinha. Pressão de cima para baixo, o pobre coitado do servo não podia andar livremente. Se ele estivesse andando e alguém encontrasse com ele, o que você está fazendo aqui? A pessoa não tinha liberdade. Agora nós chegamos no mundo moderno, onde a gente pode
com uma certa liberdade, exercer o nosso livre-arbítrio e aprender a usar o nosso livre-arbítrio a cada instante da nossa vida. A gente pode escolher a religião que a gente quer, a gente pode escolher o partido político que a gente quiser, a gente tem liberdade de casar com quem a gente quer. Olha que maravilha! Há 150 anos você não podia fazer isso. Eu só consigo achar coisa boa. Eu agradeço a Deus a todo instante. Aí a pessoa vira para a gente e fala assim: você é um otimista inocente. Eu falo, não, eu cansei de ser pessimista. Só isso. As feridas que o pessimismo imprimiu em mim, na minha alma, eu estou hoje utilizando o recurso do contravapor, do contrário. Eu uso o meu otimismo para que eu possa dar o devido valor, tanto no meu pessimismo quanto no meu otimismo, e equilibrar as coisas. É por isso que quando eu olho para o mundo, eu procuro ver mais coisas boas. Sempre tem. É aquela história que Jesus estava andando no caminho com os discípulos, não sei aonde surgiu essa história, mas ela é muito, muito bacana. Jesus andando pela estrada, os discípulos, aí tinha uma carcaça de cachorro morto, um fedor, os discípulos cortando volta e Jesus no caminho, e os discípulos: mestre, está fedendo, aí está fedendo, está ruim, sai daí. E Jesus continuou caminhando, parou na frente da carcaça, veio chegando gente, os discípulos animaram, falaram: o que será que ele está vendo? Aí na hora que todo mundo chegou, Jesus olhou e falou assim: olha que bela arcada dentária tinha esse animal. Ou seja, naquilo que todo mundo só via coisa ruim, mau cheiro, desespero, Jesus viu a beleza numa carcaça de cachorro morto. Isso é fantástico. Você bateu de novo aqui, ó. Mas foi muito bom. Como combater e superar ideias fixas negativas. Gente, o Zé deu a receita aqui, mas eu quero falar um pouquinho disso. Eu mudei tanto a minha forma de pensar, a história do lado cheio do copo. Todo mundo tem problema, gente. Todo mundo sofre por causa de problema e às vezes potencializa um sofrimento desnecessário, né? Quando a gente fixa uma ideia na cabeça, ela pode ser mudada. O ser humano tem cerca, em média, 70 mil pensamentos por dia. Quem aguenta ficar o dia inteiro pensando coisa negativa? E tudo que se vê na vida tem um lado positivo. O que a gente precisa fazer é buscar esse lado positivo. E principalmente procurar lugares onde a energia é boa, que permita com que você passe a ver um lado melhor das coisas. Essa casa é assim. Aqui é um lugar, vocês estão percebendo essa energia que está envolvendo a gente aqui. Energia de paz, energia de alegria, energia de vontade, de conhecimento, de assim, uma coisa que eu sempre falo aqui, porque eu entro nessa casa, eu sinto isso. Então a gente conscientemente pode mudar o pensamento. O pensamento, ele não é fixo da forma que a gente pensa que ele é. É treino, é começar a treinar o pensamento, é começar a pedir, principalmente ao nosso anjo protetor, nosso guia espiritual. Eu sou pidão, eu peço direto e eu tenho conseguido mudar, principalmente se pensamentos não são meus, são sugestionados. Eu sou do tipo que não leio bula de remédio e nem sinopse de filme. Não quero saber nada, não quero ser sugestionado por nada. Eu quero aprender e tirar as conclusões por mim mesmo. Então vem aqui, na hora do passe, na hora de uma palestra, e peça. Eu não quero ter esse pensamento, eu sou muito negativo. E, gente, negatividade atrai mais negatividade. Frequência baixa atrai espírito ruim, vai sintonizar com aquilo que você está pensando naquele momento. Elevar o pensamento, mudar, e depois você vai perceber a seguinte coisa: o tempo vai passando e você vai perceber com o futuro que o seu pensamento não é mais aquele. É inconsciente, a partir do momento que você treina. Eu não quero pensar nisso. Num dos estudos que eu fazia lá no Jonadac, tinha uma menina que falava assim: cancela. Cancela, vai falando mentalmente, cancela esse pensamento eu não quero, esse pensamento não é meu. A princípio eu achei que era uma receita de bolo, mas funciona. Cancela. Eu não quero pensar assim, eu não quero pensar mal do outro.
eu não quero fazer maldade com o outro, isso não é meu, cancela. Tira esse pensamento da minha vida. E aí, com o tempo, com o treino, você vai ver que esse pensamento sai. E a gente consegue ter uma vida muito, muito melhor. Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Zé. Até a próxima.